Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, nós já estamos aí numa sequência de algumas aulas falando sobre coreografia e espaço, e a gente vem estudando, analisando alguns elementos da dança, da coreografia, entendendo que o conceito de coreografia ele pode ser muito vasto, porque tanto na prática como na teoria se entende que a coreografia ela é um conjunto, né, de elementos da dança, que aí, logicamente, esses artistas, esses dançarinos, eles combinam e organizam de acordo com o lugar, com o contexto que está sendo realizado. E aqui, na nossa aula, nós estamos falando dessa dimensão espacial diante da questão como a coreografia ela pode estar representada de várias formas, né? Vários modos que pode estar relacionado. Então, vejam só, percebam também que as dimensões espaciais dentro do contexto da coreografia segue sequência. No caso, o coreógrafo, ele segue toda uma sequência de passo a passo para desenvolver um determinado projeto. Então, diante de alguns estudos e algumas criações ao longo da história, a gente tem um artista que já falamos dele e já falamos em outro momento, que é Leibniz. Ele utiliza as figuras geométricas para dar suporte à movimentação do ato do dançarino. Ele criou várias formas de expressar o corpo, né? Compondo uma dança a partir de figuras geométricas. Vocês estão vendo aqui na imagem o corpo, né, de um dançarino, onde, de acordo com a posição do seu corpo, ele vem formar diversos ângulos que formam uma figura geométrica. Então, veja que o artista ele vem propor uma escala dimensional. Logicamente que, a partir dessa criação, ele vem respeitar a relação entre altura, largura e comprimento das figuras geométricas, que é exatamente o que a gente vai destacar mais adiante. Então, veja que, diante da dimensão espacial, diante do estudo realizado pelo artista, o corpo é o seu principal meio de expressão. Então, como criar, expressar, criar uma coreografia, expressar uma dança através exatamente desses suportes, desses elementos. E é interessante que vai se percorrendo ao longo de toda uma criação. Muitas vezes o artista ele desenvolve todo um processo, um projeto, e aí ele não sai do lugar, ele permanece parado, posicionando todo o seu corpo, e aí ele vai definindo alguns trajetos. Todo o seu deslocamento de uma forma extremamente leve. Veja só, quando eu falei que o artista ele desenvolve, né, toda uma sequência coreógrafa, sem sair do lugar, a gente percebe exatamente nessa imagem aí. Por quê? Ele vem definir alguns conceitos para a gente entender melhor todos esses caminhos percorridos. Então, aqui a gente percebe, diante desse corpo que está posicionado em dimensões espaciais. Então, veja que aqui a gente tem a altura, a largura
e a profundidade. Então, veja que está muito claro. E ele traz também como esses elementos da dança, eles podem ser definidos de acordo com as ações. No caso da altura, o que seria? A altura com as ações de emergir e afundar. A largura com as ações de alargar-se e estreitar-se de acordo com a posição que ele está. Já a profundidade com as ações de avançar e recuar. Então, pessoal, nós temos uma pessoa extremamente importante diante desses estudos das dimensões espaciais, que é a Anne Teresa. Ela vem exatamente definir todos esses elementos, né, e esses modos da coreografia de geometria. Então, vocês estudam na matemática a geometria. E aí a geometria ela vem calcular todos esses elementos que ligam um ao outro. E aí veja como está muito relacionado na própria dança. Então, essa figura, né, desse menininho posicionado, ele vem mostrar aqui várias figuras geométricas a partir de toda a criação da dança. Então, galerinha, ainda falando, né, desses elementos da linguagem e como esse processo de criação acontece a partir de todo um contexto que vai sendo constituído pelo artista, pelo coreógrafo. Então vejam a importância e a necessidade de explorar esses elementos, tá bom? E aí, a partir do movimento, dançando, abordando criticamente e desenvolvendo esse desenvolvimento das formas a partir de um contexto, tá? Então, a dança contemporânea, hoje, no Brasil, a gente já estudou alguns elementos da dança, ele vem trazendo todos esses traçados, e aí quando ele se junta, se une a determinadas intenções, no caso, né, aqui, os elementos como figurino, a iluminação, o cenário, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e ainda uma trilha sonora, vem compor todo um projeto, e aí o artista ele consegue fazer uma apresentação coreógrafa, e quem está assistindo vai perceber que vai existir toda uma comunicação. Por quê? Esses elementos da linguagem acabam passando para a plateia, digamos assim, toda uma sensação, toda uma comunicação exatamente dessa arte que está sendo construída. Então vejam aqui, por exemplo, na imagem vocês estão vendo que as dançarinas elas estão de fato se posicionando, elas estão de fato seguindo uma sequência coreógrafa. Na imagem está muito claro, e aí ajuda a definir todos esses trajetos. Aí complementa, aparentemente você percebe aí na imagem que elas estão com roupas vestidas de acordo com a dança e, logicamente, com a trilha sonora. Por quê? Esses movimentos que o artista cria, ele vem trazer todo o enredo para poder ter esse entendimento. Mas aí o que é importante? Que a dança aqui, ela vai sendo traçada a partir de elementos, né, como a questão das figuras geométricas, muito posicionado na dança. Então, galerinha, esse assunto
é um assunto extremamente técnico que seria interessante vocês tendo a oportunidade de tentar realizar até onde o seu corpo ele consegue, né, atingir um determinado movimento. Seria interessante na prática vocês tentarem criar, né, algumas dessas posições, né, que eu mostrei anteriormente. Vou finalizando essa aula, mostrando para vocês a importância de um coreógrafo, ele conhecer os limites do seu corpo, conhecer até onde esses elementos eles fazem parte do cotidiano de um dançarino, de uma forma extremamente crítica e criativa, que é isso o que a arte precisa, né? O dançarino, nesse momento, ele vai utilizar os limites, né, do seu corpo para poder compor toda uma apresentação, uma composição cênica. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima.